10 passos para investir bem na Bolsa de Valores, do investidor iniciante ao investidor consciente. Então, o passo número 1, defina seus objetivos. Você tem que se perguntar, por que investir? Você pode estar preocupado com a inflação, você pode ter algum motivo especial, mas você tem que definir esse objetivo. Você está pensando na aposentadoria, você quer fazer aquisição de um imóvel ou você quer a tão sonhada independência financeira? É o objetivo de muitos investidores, ter a independência financeira. Então você tem que traçar um objetivo claro e, junto com isso, ter uma estratégia assertiva. Como que você vai realizar esse projeto para sua vida? Independência financeira é o que muitos querem, mas é um caminho que vai exigir muito trabalho. O objetivo pode ser simplesmente ter uma carteira de ações vencedora no longo prazo, acreditando que essa carteira lhe trará conforto. Então, com o passar dos anos, essa carteira tomando corpo, ficando cada vez mais robusta, ela vai produzir renda. Dessa forma, você pode ter uma vida mais confortável. Passo número 2. Monte uma reserva de emergência. Então, antes de você pensar em comprar uma empresa, antes de você pensar em comprar um fundo imobiliário, então antes de você ir para a bolsa, garanta a sua segurança. Procure guardar de 6 a 12 meses de despesas em renda fixa. Evite vender ações em momentos ruins. Por isso que é importante você ter essa reserva de emergência, porque o mercado ele pode cair, ele pode ficar em queda durante mais tempo que você aguenta. Então é importante você ter uma parte da sua segurança, da sua reserva de emergência na renda fixa. E tem mais, eu acredito que é possível você ir fazendo os dois ao mesmo tempo. Então você não tem uma carteira de ações e não tem a reserva de emergência. Mas eu acho que você pode fazer os dois ao mesmo tempo, pois para sobreviver na bolsa, você precisará de um estômago treinado. Então você precisa, além de ter o conhecimento técnico, você tem que acostumar o seu estômago com as oscilações do mercado. Então se você gastar um ano para você montar a sua reserva de emergência, não vai fazer diferença na sua carteira de ações. Só que os juros compostos ele precisa de tempo e você precisa ter um estômago treinado. Então você pode fazer um mês um aporte na sua reserva de emergência e outro mês você compra da sua carteira de ações. E você vai repetir nesse processo, porque essa pequena compra que você começa a fazer sem ter muito conhecimento, mas você já começa a fazer na sua carteira de ações, você está treinando o seu estômago a aguentar essas oscilações, porque o preço ele vai variar. E aqui o Peter Link lembrando a gente, no mercado de ações, o órgão mais importante é o estômago e não o cérebro. Então, conseguir lidar com as oscilações de mercado é mais importante do que o conhecimento técnico. O conhecimento técnico muita gente consegue adquirir, agora aguentar ver o seu patrimônio oscilando de valor tanto muito para cima quanto muito para baixo é para poucas pessoas. Depois que você fez o passo 2, você precisa agora conhecer o seu perfil de investidor. Nós temos 3 tipos. Temos o conservador, o moderado e o arrojado. Então você tem que conhecer os 3 perfis e ver aonde você se encaixa. Você é mais conservador, você é mais moderado ou você é mais arrojado. Conservador, ele aceita ganhar um pouco menos, tendo mais segurança. E o arrojado aceita correr mais risco, também estando disposto a ter um ganho maior. E o moderado, ele fica entre os 2 perfis. Então você define o seu perfil. Depois de definido o perfil, você define o peso que a renda variável vai ter na sua carteira de longo prazo. Passo 4. Estude o básico da Bolsa de Valores. O que são ações, o que são dividendos, os que são os FIIs. Então as ações, um resumo básico, são pedaços de empresa. Então quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho de uma empresa. Você comprou uma ação do Itaú. Está comprando lá 0,0000000 alguma coisa participação do Banco Itaú. Então as ações são pedaços de empresas. E os dividendos são as participações no lucro da empresa. Então essa empresa ela trabalha, ela gera lucro e parte desse lucro será distribuído entre os acionistas. Esse é o dividendo. E nós temos também os fundos imobiliários, que são ativos que alguns modelos investem em imóveis físicos e vão trazer também essa questão da renda mensal através de aluguel, por exemplo. Passo 5. Invista no longo prazo. Bolsa é volátil no curto prazo, mas cresce no longo prazo. Então você precisa entender isso. No curto prazo,
tudo pode acontecer. Você compra uma ação que está custando R$10, você compra R$1.000. Uma semana depois está valendo 9. Então você perdeu momentaneamente 10%. Então você tem R$900. No curto prazo, tudo pode acontecer para cima ou para baixo. Mas no longo prazo, se a empresa for boa, tende a crescer o valor que você fez nessa aplicação. Então você tem que definir uma estratégia, que basicamente é você ter paciência, porque os juros compostos ele demora para acontecer, e você tem que ter consistência na sua estratégia. Então todo mês você vai comprar um pouquinho. Você recebe o seu salário, separa uma parte desse salário, 10, 20%. Se for menos que isso, faz parte também, porque é a sua realidade. Mas todo mês você vai lá e compra um pouquinho. E as boas empresas se valorizam em anos, né? Então você compra uma empresa hoje que ela tem 400 lojas, por exemplo, e ela tem um projeto de expansão. Daqui 10 anos ela pode ter 800 lojas. Então essas empresas boas, elas vão valorizar com o passar dos tempos. Aqui um exemplo de uma empresa que podemos considerar boa, que é a Odontoprev, né? Então nós temos aqui 2015, 2016 no começo do gráfico. Então você vê que lá de 2015, 2016 para cá, o lucro, que são as barras em azuis, ele vem subindo, né? Tem ano que cai, tem ano que aumenta, mas na média o lucro vem subindo até agora 2025. E aqui, então o lucro subiu aqui no gráfico de baixo. Lá em 2015 a ação estava custando na faixa aí de R$5, R$6, e na média também a ação vem subindo, acompanhando, hoje estando negociada aí na faixa de R$12, R$12,50, quase 13. Então o lucro, se a empresa for boa no longo prazo, o lucro pode subir, e também a cotação vai acompanhar esse lucro no longo prazo. Diversifique sua carteira, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então você tem que ter uma carteira diversificada, como se cada ovinho desse aqui fosse um ativo, né? Então aqui tem uma empresa, aqui tem uma empresa, aqui tem um fundo imobiliário, aqui tem renda fixa, aqui tem uma empresa americana, aqui tem um REIT, né? Outra empresa, fundo imobiliário. Então você pode diversificar em setores, FIIs, ETFs, renda fixa, e você vai diversificar também em empresas, né? Empresas de petróleo, empresas de telecom, empresas de energia, bancos, seguradoras, locadoras. Então quanto mais diversificar, você está diminuindo os riscos. Se você está diminuindo os riscos, você está tendo mais tranquilidade, porque esse projeto investidor é um projeto de longo prazo. Então você tem que conseguir sobreviver, e para sobreviver você tem que ter menos risco, e com isso você vai ter também mais tranquilidade. Passo 7, comece com pouco e vá aumentando. Não comece com muito dinheiro. Se você começar com muito dinheiro de uma única vez ou num curto espaço de tempo, você corre um sério risco de você ser expulso da bolsa, porque você não vai aguentar a volatilidade. Então você pega R$200 mil, compra em ações, compra em fundo imobiliário. No primeiro susto, na primeira crise, você vai ser expulso da bolsa. Os 200 mil vão virar 160, mês que vem 150, no outro mês 120. Você não vai aguentar. No 150 você já vendeu, então é muito difícil. Então comece com pouco e vá aumentando. Se você tem um dinheiro grande para iniciar, fracione esse dinheiro, que seja 1% desse dinheiro que você vai colocar por mês. Faça fracionamento desse dinheiro e comece com pouco. Então cada aporte que você colocar, cada depósito, cada investimento vai ser um tijolinho desse aqui, ó. Então você coloca um tijolinho aqui, mês que vem você volta, coloca outro tijolinho aqui, no outro mês você volta, coloca outro tijolinho aqui, e assim você vai montando a sua carteira. Depois de 5 anos você está com a sua carteira formada, e você passou por períodos difíceis, períodos com crise, volatilidade alta, mas como o dinheiro era pequeno, você foi colocando 1%, 1%, 1%, você conseguiu sobreviver a um prazo, a um tempo de 5 anos. Aportes pequenos e frequentes funcionam melhor. Aumente valores conforme a renda. Então você começa devagar, conforme você vai treinando o seu estômago, você vai aguentando volatilidade, você vai aumentando um pouquinho o aporte. Passo 8. Acompanhe as empresas, não só o preço. Foque em fundamentos, não apenas cotação. Esquece cotação. Cotação só vai ser importante para você depois que você conseguir carregar uma posição durante 5, 10, 15, 20 anos.
Então você comprou aquela ação por R$ 50, depois de 10 anos ela foi para R$ 300. É isso que fez aumentar o seu patrimônio. Mas no curto prazo, se o R$ 10 que você comprou foi para 11, você não precisa vender. E se ela veio para 9, você também não precisa vender. Então foque em fundamentos. Você vai avaliar lucro, dívida, crescimento e governança. Como que está o lucro dessa empresa que você está investindo? A gente sempre tem que trazer o nosso comportamento de investidor, montando a nossa carteira para a nossa vida pessoal. Então um amigo te chama para fazer um investimento numa lanchonete. Ele fala, ó, montei essa lanchonete aqui faz 2 anos, que eu estou tendo prejuízo, mas daqui para frente o negócio vai mudar. E ele está pedindo seu dinheiro, ele quer R$ 100 mil para investir nessa lanchonete que faz 2 anos que não dá lucro. Você vai colocar seu dinheiro lá? Provavelmente não. Só que na bolsa, quando você encontra uma empresa que faz 2 anos que está dando prejuízo e o gestor fala, daqui para frente vai ser diferente, provavelmente você acredita e você acaba investindo numa empresa que está dando prejuízo. E na verdade não tem diferença nenhuma você fazer um investimento fora da bolsa com um investimento dentro da bolsa. Você vai avaliar da mesma forma como que é a gestão, quem que está tocando esse negócio, está dando lucro, tem prejuízo, tem dívida. Então você vai avaliar o lucro, de preferência lucros crescentes, e se não for crescentes, pelo menos lucro constante. Você investir numa empresa que o lucro não cresce, mas o lucro é constante, pode ser um bom negócio também. Vamos trazer para a nossa vida particular. Você tem uma empresa que ela deixa de lucro todo mês R$ 200 mil e você vive com 50, te sobra 150 mil. Se essa empresa performar desse mesmo jeito pelos próximos 20 anos, provavelmente se você continuar gastando 25%, que é os 50 mil dos 200 mil que ela deixa, você vai ter uma vida boa. Então não necessariamente o lucro precisa crescer. Se crescer, melhor. Mas empresas que mantêm o lucro de lado, constantes, também podem ser um bom negócio. Tem que ficar de olho na dívida. Essa empresa tem muita dívida ou tem pouca dívida? Ela consegue pagar essa dívida? Qual que é o perfil dessa dívida? É uma dívida de curto prazo? É uma dívida de longo prazo? Isso tem que ser avaliado. Crescimento. Essa empresa está crescendo? Está andando de lado? Não está crescendo? E a governança. Basicamente, se você avaliar lucro e dívida, você já consegue verificar aqui também os outros dois, crescimento e governança. Tenha disciplina e constância. O mais importante é a disciplina e a constância. Você não pode parar no meio do caminho e você não pode falhar com a sua estratégia. Então faça aportes mensais. Um mês ou outro aqui não consegui aportar porque bati o carro, porque tive que fazer uma viagem, não tem problema. Mas é importante que na maior parte do tempo, durante a sua carreira de investidor, você continue fazendo os aportes mensais. A estratégia do preço médio, que é a compra em preços aleatórios mensal. Então você pega, por exemplo, na semana que caiu o seu salário, você vai comprar naquela semana, ou no máximo na próxima semana. Ou se você quiser comprar dentro da primeira quinzena, só que você vai comprar todo mês, independente do preço, dentro da primeira quinzena. Essa é a estratégia do preço médio. E a constância vence o time. Então você está participando da bolsa de forma constante, todo mês, essa estratégia vai vencer o timing, que é aquela pessoa que consegue comprar no melhor momento de preço baixo e vender no melhor momento de preço alto. A constância vence essa estratégia também do timing. E o passo 10, controle suas emoções. Se você conseguir ficar longe de notícias, acompanhar o mercado, com certeza você tem uma vida mais fácil. Vai ser mais fácil você controlar suas emoções. Agora você começa a investir. Abre todo dia o portal de notícia. Só vai vir notícia que não é muito bacana. Então você vai sofrer mais ainda. Carreira de investidor não é fácil. Então fará bem para você ficar longe das notícias. Evite vender no pânico ou comprar no impulso. Estratégia mais a calma, mais manter a calma vai te trazer melhores resultados. Então a conclusão: invista com estratégia, paciência e disciplina. O conhecimento protege contra erros. E lembre-se, investir é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Qual o melhor ativo? Qual a melhor empresa? Não é isso que vai fazer você ser um investidor vencedor. Quando você fala assim, qual o melhor ativo? Qual a melhor empresa? Você está disparando nos primeiros 100 metros da maratona, mas você tem mais 40 km para percorrer. Então você tem que sobreviver e você tem que ter uma estratégia muito bem definida. Então lembre-se, investir é uma maratona e não uma corrida de 100 metros.